E aí, galerinha? Olha só, momento importante dentro do estudo de trigonometria. Macetinho que o tio Gaspar vai passar para vocês, para você tentar acelerar o processo na hora de resolver alguns exercícios. O que é isso daí, Gaspar? Olha o que o Pitt nos traz. Duas informações. A primeira informação, lembrando vocês que seno de 30 graus vale meio. Seno de 30 graus, que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, num triângulo cujo ângulo vale 30 graus, vai dar meio. Tá, utilizando essa primeira informação, olha o macetinho que o tio Gaspar te passa. Tá, em relação a 30 graus, aqui está o cateto oposto. Ai, Gaspar, que coisa mais mal feita. Faz isso aí bem feito. E aqui está a minha hipotenusa. Aí eu pergunto para vocês, seno de 30 graus é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Concordam com o tio Gaspar? Seno de 30 graus vale meio. Seno de 30 graus vale meio. Fazendo o produto, já dá para você perceber a proporção, mas fazendo o produto, você chega que a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. A hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Concordam com o tio Gaspar? A hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Hipotenusa passou multiplicando 1, o 2 passou multiplicando o cateto oposto. O que eu quero que vocês tirem disso? Toda vez que eu tiver um ângulo agudo de 30 graus, sempre, a hipotenusa vai ser o dobro do cateto oposto. Ai, Gaspar, eu não acredito nisso. É, sempre. Então eu vou ter uma situação assim, galerinha, ó. Eu vou ter uma situação assim. E é essa situação que eu quero que vocês guardem. Olha lá. Toda vez que eu tiver um ângulo de 30 graus, qual a relação que eu tenho? Se o meu cateto oposto vale x, a minha hipotenusa vai valer 2x. Importantíssimo isso, e vice-versa. Ai, Gaspar, eu vou confundir, eu tenho certeza que eu vou dizer que o cateto oposto é o dobro da hipotenusa. Não vai dizer, porque você sabe que a hipotenusa é o maior lado. Como é que o cateto oposto vai ser o dobro dela? Certo? Então a relação é, toda vez que o meu ângulo agudo for 30 graus, o cateto oposto vale metade da hipotenusa. Então se o meu cateto oposto vale x, a minha hipotenusa vale 2x. Certo? Então, se aqui valer 5, aqui vai valer 10. Se aqui valer 8, aqui vai valer 16. Se você quiser incrementar essa regra, esse macetinho, se você vier aqui e fizer Pitágoras aqui, tá? Se você fizer Pitágoras, ou se você fizer o cosseno de 30 graus, você vai descobrir que o seu cateto adjacente vale x raiz de 3. Como assim, Gaspar? Por exemplo, se eu disser que o cateto oposto de um triângulo cujo ângulo vale 30 graus, se o cateto oposto valer 5, quanto é que vale a hipotenusa? 10. E o cateto adjacente? 5 raiz de 3. 5, 10, 5 raiz de 3. Ai, Gaspar, como assim? Olha aqui, ó, vou dar um exemplo. Eu vou lá, te digo que esse ângulo aqui vale 30 graus, triângulo retângulo, e eu venho aqui e te digo que a minha hipotenusa vale 8. Se esse ângulo é 30 graus e a minha hipotenusa vale 8, é porque o cateto oposto vai valer metade, 4. Certo? E o adjacente, ele vai ser o oposto, raiz de 3. Tá aqui, ó. Certo, galerinha? Olha lá. Tá? Esse é o macetinho do 30 graus. Toda vez acontecer isso, toda vez. Depois a gente vai aplicar isso daí. Agora, olha só quando o meu ângulo é 45 graus. Para isso eu quero lembrar vocês o seguinte. Toda vez que eu tenho um quadrado, a diagonal do quadrado divide o meu ângulo de 90 graus em dois ângulos iguais de 45. Automaticamente eu formo um triângulo retângulo isósceles. Nesse triângulo retângulo isósceles, o que eu tenho de característica? Os dois catetos são iguais. Então eu já posso afirmar que toda vez que eu tenho um ângulo de 45 graus, é porque o outro ângulo também vale 45. Então eu tenho um triângulo retângulo isósceles. Neste caso eu posso afirmar que os dois catetos são iguais. E aí vocês vão lembrar que aqui eu tenho a diagonal de um quadrado. E é legal vocês lembrarem que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Neste caso, a hipotenusa vai valer x raiz de 2.
Como assim, Gasparzinho? Como assim? Assim, galerinha, ó. Olha lá. Ele vai lá, me dá um exercício e me aponta que esse ângulo vale 45 graus, certo? Aí ele fala que este cateto vale 5, tá? O que eu sei é que este ângulo que está aqui também vai valer 45, porque eles são complementares. Se esse cateto vale 5, é porque este cateto também vale 5. E a minha hipotenusa é 5 raiz de 2. Sempre, forever, forever, certo? Sempre. Beleza, galera? Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Toda vez que eu tiver um ângulo de 30 graus, a relação entre a hipotenusa e o cateto oposto é de 2 para 1, ou seja, a hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto. Se você quiser incrementar o teu macetinho, é só você vir aqui e lembrar, se o meu cateto oposto vale x, o meu adjacente vai valer x raiz de 3. Perfeito? Tá. E no 45 graus você lembrar que vai ser um triângulo retângulo isósceles, ou seja, esse lado é igual a este, logo os meus dois catetos são iguais, tá? E a minha hipotenusa vai ser o cateto raiz de 2, porque ela seria a diagonal de um quadrado. Aí alguém pode estar se perguntando, Gaspar, e os 60 graus, não tem macetinho? A gente já fez. Não fez não, Gaspar, tá o 30 e 45 já. Toda vez que ele falar de 60 graus, o que você faz? Joga para o 30. Então, se ele te der o ângulo de 60 graus, você joga para o complementar e pensa a partir dele. Perfeito, galerinha? Então, se ele te der os 60 graus, o que você faz? Pensa no complementar dos 60 graus, que é o 30, e faz uma setinha a partir do 30. Fechou? Tranquilíssimo? Tá, o que eu vou fazer para ter certeza? Vou pedir para o meu parceirinho Douglas dar um print lá, dar um print na tela. Vocês também deem um print na tela aí do macetinho. Porque, aproveitando essa mesma aula, eu vou fazer 2 exemplos, tá? Quais são os 2 exemplos que eu vou fazer? O primeiro exemplo, para mostrar para vocês a agilidade e para mostrar para vocês como é que compensa. O exemplo 1, eu vou vir aqui. Fazer assim, ó. Uma situação igual a essa inicialmente. Ele me dá um triângulo que não é retângulo, certo? Porque 45 com 30 dá 75, para 180 não é 90. Então esse ângulo não é 90, isso aqui não é um triângulo retângulo. Porém, ele se divide em 2 triângulos retângulos, por causa que a altura ela é sempre perpendicular. Aí ele me dá que este ângulo vale 30 graus, ele me dá que este ângulo vale 45 e ele me dá apenas essa medida. E eu quero achar todas as outras. O que normalmente o pessoal faz? Separa esse triângulo para lá, separa esse triângulo para cá, acha medidas daqui, depois você pega essa medida, joga para cá. Você vai ter que fazer seno, cosseno e tangente umas 3, 4 vezes. Galerinha, olha como é que você pode fazer rápido e ligeiro. Tá, esse ângulo vale 30 graus, perfeito? Então ele me deu que a hipotenusa vale 8. 30 graus, a hipotenusa vale 8, o cateto oposto vale metade. Este é o macetinho. Então aqui vai valer 4. Automaticamente o cateto adjacente vale 4 raiz de 3. Tá aqui, este macetinho. Se a minha hipotenusa vale 8, 30 graus, então aqui vale metade. Então se aqui vale 4, aqui vale 4 raiz de 3. Passo para o lado de cá agora. 45 graus quer dizer que aqui também vale 45. Então os catetos são iguais. Então aqui também vale 4. Se os catetos valem 4, então a minha hipotenusa é 4 raiz de 2. Achei todas as medidas. Enquanto o teu concorrente vai estar lá separando em 2 triângulos, fazendo as contas tal, você, rápido, ligeiro, achou todas as medidas que você necessitava. Perfeito? Exemplo 1. Olha o exemplo 2. É um exemplo que eu tenho certeza que vocês já viram em algum lugar, que é uma situação que cai bastante, mas bastante mesmo. E a galera faz uma puta volta, faz um monte de coisa, mas a gente vai fazer de um jeito rápido e ligeiro, certo, galera? Olha como é que é o exemplo 2.
ele vai lá e fala assim, ó. Ele vai lá e fala assim. Olha lá. Perfeito? E eu quero saber o valor da altura. Tá? Olha como é que ele faz. Olha só, galera. Normalmente, como é que o pessoal faz isso? Esse tipo de exercício, vocês vão lembrar o seguinte. Um barco enxerga um farol sobre um ângulo de 30 graus. Caminhando-se 20 metros em direção a esse farol, ele enxerga o mesmo farol sob um ângulo de 60 graus. Qual a altura que o farol se encontra? Lembra esse tipo de exercício? Tá, o que o pessoal costuma fazer? Chama aqui de x, faz tangente de 60 aqui, vai lá, resolve, chega numa equaçãozinha entre x e h. Depois pega o tangente de 30, faz o h sobre x mais 20. Olha o processo. Faz tangente, tal, uma outra equaçãozinha, resolve o sisteminha. Olha o trampo. Olha como é que o tio Gaspar vai ensinar vocês a fazer isso daqui. Tá? O que foi dado é o que está aqui. De vermelho é o que a gente vai fazer. Primeira coisa que eu quero que vocês observem. Vamos trabalhar a parte angular. Se esse ângulo vale 60 graus, é porque este daqui vale 30. Se esse ângulo vale 60 graus, é porque esse daqui vale 120. Concordam com o tio Gaspar? Porque é o suplementar, não é? Ângulo raso, 60 graus, o seu suplementar é o 120. É o que falta para 180. Tá, 30 com 120, 150. Então, este ângulo aqui também vale 30 graus. Automaticamente, se você prestar bem atenção, este triângulo que eu estou destacando para vocês aqui, ó, ele é um triângulo isósceles. Por quê? 30 graus, então quer dizer que esta medida é igual a essa. Então, se aqui vale 20, é porque aqui também vale 20. Então, eu quero que vocês prestem atenção que, ao saber que esse triângulo de cá é isósceles, que daqui é 20 e aqui também é 20, a gente chegou neste triângulo retângulo que está aqui, ó. 60 graus, aqui o H, aqui o 20. Certo, galera? Então, olha lá. O que você faz? Em relação a esse 60 graus, esse ângulo aqui não vale 30 graus? Não foi isso? Olha lá, ângulos complementares. Então tá, se esse ângulo vale 30 graus, se a hipotenusa vale 20, o cateto oposto vale a metade. Tá aqui, ó. Perfeito? O meu cateto oposto vale a metade. 20 para 10. E aí o meu cateto adjacente vai valer 10 raiz de 3, que é o macetinho que o tio Gaspar ensinou para vocês. O cateto, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto e o cateto adjacente é o cateto oposto raiz de 3. Pronto, cheguei na minha altura. Rápido e ligeiro. Perfeito, galerinha? Olha lá. Exercício bacana para vocês poderem perceber. Certo? Ok? Tranquilíssimo? Então, tá aí um macetinho do tio Gaspar para vocês poderem agilizar o processo quando eu tenho ângulos notáveis 30, 45, 60. Fechou? Então, bora estudar, bora ficar bom nisso daqui, bora aprender trigonometria. Galera, um abraço, até a próxima.